Vamos lá então, pessoal, mais uma vez dando continuidade ao curso. Hoje vamos falar da unidade 3, que é sobre medidas de posição e dispersão, mas vamos falar da parte 2. Já falamos da parte 1, que é sobre média, certo? Agora nós vamos falar da outra medida de posição. Então nós estamos falando, nesse primeiro momento, de medidas de posição, tá? São 3 medidas, média, moda e mediana. Já falamos de média, então agora seria, obviamente, falar de moda. Por definição, o que a gente tem como moda de uma amostra ou moda de uma determinada situação? Moda, para a gente, é o valor dentro do conjunto, o valor em um conjunto de dados, que ocorre com maior frequência. Então a ideia de moda é bem simples, é você saber qual é o elemento que tem maior frequência, é o elemento que aparece mais vezes, tá ok? Por exemplo, lá naquela taxa de efetivação de cobrança que vocês têm na apostila, quais seriam os elementos que aparecem mais vezes? Se nós contarmos aqui, nós vamos perceber que o 56 aparece 1, 2 e 3 vezes. Do mesmo jeito que o 61 aparece 1, 2 e 3 vezes. Então, todos os outros elementos aparecem menos que isso. Então, nós temos como moda o 56 e o 61. Tá legal? Mais uma vez lembrando, moda é o que aparece mais vezes. Mas eu posso ter, então, num conjunto de dados, né, numa amostra, uma situação no qual a amostra é chamada de unimodal. Unimodal, apenas uma moda, tá? Um número. Essa é a característica do unimodal. Um número, tá ok? Ou posso ter uma amostra amodal. O que é amodal? Ela não possui moda, certo? Pois os valores existem sempre com nenhum valor que ocorre com maior frequência. Ou pode ser multimodal. O que é multimodal? Multimodal é quando possui mais de uma amostra. Então, se nós voltarmos para esse exemplo aqui, com certeza essa amostra seria o que, em função daquilo que nós acabamos de ver, seria uma amostra multimodal, certo? Por que é uma amostra multimodal? Porque aparecem 2 elementos para a amostra, tá? Mas, do mesmo jeito que nós fizemos para a média, uma das grandes situações que a gente tem é calcular a moda também para uma variável que seja contínua, certo? Uma variável contínua, que é aquela que nós dividimos em classes. Então, para resolver isso, ou seja, quando os dados estão agrupados em intervalos de classe, você pode calcular a moda por meio do método que a gente chama método de Zuller. O que esse método tem? Ele baseia-se na influência da classe adjacente da moda, deslocando o sentido dessa classe com maior frequência. E aí a gente tem uma formulazinha que pode ser utilizada aqui. Essa formulazinha, basta você lembrar que esse LI é o limite inferior da classe modal. O que é classe modal? É a classe modal vai ser para nós a classe com maior frequência, tá? Com maior frequência. Isso para nós vai ser a classe modal. Então, o limite inferior dela, a diferença entre a frequência da classe modal e a imediatamente anterior. E a diferença entre a frequência da classe modal e a imediatamente posterior. E por último, a amplitude da classe, tá ok? Então vamos ver como é que isso funciona na prática para a gente. Na prática, vamos olhar a distribuição de frequência daquele exemplo que tem o número de casas por rua de uma certa região da cidade. Quando a gente olha para isso, pessoal, imediatamente eu tenho que definir qual é a classe modal, qual é a classe que tem maior frequência. Bem, a classe modal é essa classe aqui de 8 a 12. Por que ela vai ser a classe modal? Porque ela tem a maior frequência, tá ok? Isso é a ideia de classe modal.
Bem, a partir daí eu tenho que verificar quem é o limite inferior da classe modal. A classe modal tem limite de 8 a 12. Então o limite inferior é o 8, tá ok? Depois, qual a diferença entre a frequência da classe modal e a imediatamente anterior? Essa diferença é o que nós vamos chamar de D1. Então D1 vai ser quem? Vai ser a diferença entre 16 menos 11, que dá 5. Ou seja, a diferença entre a frequência da classe modal e imediatamente anterior. Então, D1 está aqui, na formulazinha dos dois lados. E o D2? O D2 é a diferença entre a classe modal, a frequência da classe modal e a frequência imediatamente posterior. Então, o D2 vai ser a diferença, que é 16 menos 8, que vai dar 8, certo? Então, D2 está aqui. É a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência imediatamente posterior, vezes a amplitude. Qual é a amplitude? Amplitude, no caso, da classe. Qual é a amplitude da classe? De 8 a 12, nós temos uma amplitude, né? Nós temos uma amplitude que é C igual a 4. Se eu sei a amplitude é C igual a 4, então basta eu substituir aqui, C igual a 4. Fazendo essas contas, eu chego na moda da minha amostra. Então, a moda da minha amostra é 9,54. E aí nós sabemos que a moda deve ser utilizada quando desejamos obter uma medida rápida e aproximada de posição, ou quando a medida deve ser o valor mais frequente da distribuição. Tá legal? Essa era a parte 2 da unidade 3. É uma aula rapidinha, uma aula que a gente fez só alguns cálculos e na próxima a gente vai avançar para mediano, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.